Olha só, minha gente, a gente começa aqui o nosso programa de hoje já falando claro, não tem outro assunto, não tem outra forma de abrir o nosso programa senão falando sobre o médico pediatra suspeito de abusar sexualmente esse homem aqui, ó, esse senhor de chapeuzinho com a máscara deixando a delegacia. Suspeito de abusar de pacientes crianças, dentro do próprio consultório. Ele foi indiciado, a princípio, por 4 abusos. Inclusive, a gente teve acesso, meu querido povo de casa, a gente teve acesso a essa foto aqui. Tá no ponto, Taubaté? Se tiver, coloca essa foto. Obrigado, meu filho. A TV Correio teve acesso a essa foto, tirada pela avó de uma menina enquanto ela era atendida por esse médico. Você vê aqui na imagem, desfocada, obviamente, porque é muito forte. A imagem mostra o médico com a mão dentro, por baixo do vestido da criança. Não tem como, né? Como que você faz o exame que ele está fazendo por baixo do vestido? Isso não existe. Tira a imagem para mim, por favor. Nojento e absurdo esse flagrante feito pela avó da criança que era consultada por esse médico. Inclusive, Carlos Daniel, essa imagem ela surgiu junto a novas denúncias contra esse pediatra, né, Carlos? Bom dia para você, bem-vindo ao Correio Manhã, meu amigo. Oi, João, bom dia para você e para toda a Paraíba. Exatamente isso, essas novas denúncias, essas novas acusações robustecem a investigação, o inquérito policial que busca justamente investigar os supostos abusos, os casos de violência sexual cometidos pelo então médico pediatra, o Fernando Paredes. Todos esses novos depoimentos já foram anexados nesta investigação. Inclusive, esta foto que você citou aí no estúdio também já é objeto nesta investigação. Nós falamos ao vivo de frente da clínica do Fernando Paredes. Você percebe ali que ela está obviamente fechada, há 2 placas informando sobre o fechamento da clínica e também não tem ninguém aqui, não há nenhum funcionário, não há nenhuma movimentação. A clínica está fechada aos cadeados, né? Há essa informação já na principal porta, na porta de entrada, sobre o fechamento, sobre o encerramento das atividades. E aqui em cima também na fachada, João, o Isau Alves vai mostrar, a clínica teve a fachada pintada. Era onde ficava o nome do então renomado médico, o Fernando Paredes, né? Ele atendia neste consultório. E era exatamente aqui, João, que muitas vítimas relataram à polícia que aconteciam os abusos. Uma dessas vítimas foi justamente um pai que esteve recentemente na central de polícia aqui em João Pessoa e disse que a avó havia trazido a filha dele para uma consulta aqui com o pediatra. E então, quando chegou em casa, após essa consulta com o pediatra, a avó teria comentado com este pai que não teria gostado do comportamento, das atitudes, de toda a consulta, do conjunto da consulta naquele dia. E o pai nada desconfiou, apenas encerrou esse atendimento, não a trouxe mais a filha até o consultório e não desconfiava até então de nada. Diante da repercussão do caso e diante destas acusações que pesam sobre o profissional, sobre o médico, na verdade, o pai perguntou à filha se ela tinha sofrido algum tipo de violência, se algum dos comportamentos apresentados diante das acusações a filha reconhecia e já teria passado. A resposta foi sim. O pai, obviamente, ficou assustado, em choque com toda a situação e procurou a delegacia para prestar esclarecimentos. Prestou depoimento e, inclusive, nós tivemos acesso a esse depoimento. Nossa equipe conversou, a priori, com exclusividade com esse pai, que traz mais detalhes sobre esse caso. Vamos acompanhar. O médico solicitou que ela deitasse a maca. Ele é uma pessoa de complexão física, então é comum que, pela posição dele, você não consegue visualizar. Se você não tiver lateralizado com ele, você não consegue visualizar a completude da consulta. Ele usou o corpo para que a avó não tivesse uma visão ampla do que ele estava fazendo.
Isso, ela só veio perceber que tinha algo errado quando a minha filha reclamou, que ele solicitou que ela fizesse um som, né? Ele pressionou quando estava fazendo a escuta da região do peito, solicitou que segurasse o braço, pressionasse contra o próprio corpo e emitisse um som. Então ela emitiu uma, duas, e a insistência dele fez com que a minha sogra percebesse e estranhasse aquela maneira, né, de avaliar. Além de outras situações que aconteceram posteriormente à consulta, que após a divulgação do fato, até então eu fiquei sabendo que ela tinha ficado um pouco constrangida diante do atendimento. Ela comentou com a minha sogra logo na saída que não gostou da forma, do atendimento, da maneira que o profissional tinha trabalhado. Minha sogra disse, eu também não gostei. E saíram da consulta, daí minha esposa comentou essa questão comigo, eu digo, não, se ela ficou constrangida, se não foi algo que ela se sentiu confortável, a gente suspende, ela deixa de ir para esse profissional e tanto ela quanto outro filho meu, que sempre foi atendido por ele, de pronto eu já pedi a suspensão. Até então eu não tinha a ciência da gravidade do que ocorreu dentro daquele consultório. Quando as denúncias tomaram repercussão e a sociedade paraibana ficou sabendo, como foi que vocês entenderam que era o mesmo médico? Como é que essa informação chegou para vocês? Pelo fator da idade, né, quando eu vi lá aproximadamente 80 anos, até então não tinha divulgado o nome ainda, de pronto eu linkei, né? Peguei aquela matéria e encaminhei para minha esposa, já porque eu lembrei dessa situação de desconforto que tinha chegado até a mim, né, mediante o relato da minha esposa. Aí, um pouco tempo depois, eu acho que 1 hora, já começou a divulgação do nome do profissional. Aí foi quando eu busquei a minha filha e tentei conversar, né, e compreender o que tinha acontecido. Daí ela começou a chorar e detalhou, né, a barbaridade do que ela sofreu, né, naqueles momentos que estavam ali na presença dessa pessoa. O Carlos Daniel, que eu quero voltar com um assunto. O assunto que não só repercutiu e repercute aqui na Paraíba, como também ganhou aí uma proporção nacional desse médico pediatra que teria violentado sexualmente várias crianças. Como eu disse, ele foi indiciado, a princípio, por 4 abusos. Essa investigação, claro, ela continua e o Carlos Daniel estava falando exatamente sobre isso. Que novas vítimas têm aparecido, têm ido até a delegacia junto com os pais, junto com os responsáveis, para contar tudo o que teria acontecido dentro do consultório desse médico. Inclusive há relatos, né, Carlos Daniel? Exatamente isso, João. Inclusive, a Polícia Civil encerrou o inquérito policial na última terça-feira, mas ontem, através de uma coletiva de imprensa, os representantes disseram que, aparecendo outras vítimas desses abusos, dessas violências supostamente cometidas aí pelo médico, outro inquérito policial será aberto e a investigação seguirá normalmente. Inclusive, essa coletiva de imprensa ontem trouxe muitos detalhes sobre os próximos passos da investigação. E como nós estávamos falando agora há pouquinho, um pai esteve recentemente na central de polícia para prestar um depoimento, contando que a filha dele também teria sido abusada pelo Fernando Parede. Tudo teria acontecido após a avó desta criança ter trazido essa menina para o consultório do médico. E chegando em casa, a avó teria dito que teria desconfiado do comportamento do médico com a sua neta. Nisso, o pai encerrou as idas da sua filha até o consultório, mas diante das acusações e, obviamente, diante da repercussão do caso, o pai foi até a filha e perguntou sobre o comportamento do médico com ela, e ela contou, entre
então, com todos os detalhes, que teria sido abusada por este pediatra. O pai, inclusive, João, ele disse que não tem dúvida alguma, que não paira sobre a cabeça dele nenhuma dúvida sobre se a filha foi abusada ou não. E ele esteve na central de polícia justamente para prestar esse depoimento e que ele seja incluído nessa investigação para que esse médico, obviamente, não volte a clinicar e que a justiça seja feita. Vamos acompanhar o depoimento dele. A gente normalmente costuma confiar no profissional de saúde, né? Então a gente fica na dúvida com relação ao procedimento, se de fato ocorreu ou não, mas eu não tenho nenhuma dúvida, porque a posterior ao fato, quando eu indaguei a minha filha, vendo ela em prantos, abalada, trêmula, contando o que aconteceu, então assim, era o mínimo que eu podia fazer, era buscar denunciar, porque é inadmissível que uma pessoa com essa conduta criminosa venha a trabalhar por tanto tempo e com um público tão especial, que é o público infantil. Então, assim, são crianças, né? Existe uma vulnerabilidade muito maior se comparada ao adulto. E, assim, eu acho que um profissional desse não deve, tem que ser afastado, tanto da prática profissional quanto do convívio em sociedade. E cumprir, né? Ser penalizado pelo crime que cometeu. Como é que ela está hoje? Ela está vendo, tem acompanhado a imprensa, as redes sociais divulgando o caso. Como é que a cabeça da sua filha está hoje? Ela é uma menina, né, adolescente, então ela acompanha. Hoje as redes sociais elas têm uma amplitude, um alcance muito grande. Então ela, graças a Deus, ela tem maturidade para acompanhar e vejo nela o desejo. Se eu estou aqui, se eu denunciei, em parte, né, é por conta de verificar o ímpeto dela. Tanto o ímpeto dela e a sensação, né, de impunidade e injustiça que a gente visualiza até o momento. O depoimento desse pai é muito forte, contém detalhes ainda mais que causam, né, muita indignação e, obviamente, também muita revolta. E o que chama a atenção também, João, é que praticamente todos os depoimentos eles apresentam uma similaridade ao que também foi dito pelos investigadores que apuram esse inquérito, que investigam, na verdade, esse inquérito envolvendo o médico o Fernando Paredes. Agora nós também conversamos com um outro pai que também já esteve na cidade da Polícia Civil e prestou depoimento. Ele conta, João, ele contou nessa investigação que a filha dele também teria sido abusada. Esse pai também trouxe um detalhe muito importante nesse depoimento, dizendo que uma, né, das duas filhas, que também era acompanhada pelo pediatra, também foi molestada. E nós conversamos com a delegada que está à frente dessa investigação, que está apurando os detalhes desta investigação, desse inquérito policial. E ela traz detalhes sobre como foi montado este inquérito, que já foi encaminhado para a Justiça, pedindo o indiciamento do pediatra. Vamos acompanhar. A gente iniciou essa investigação dia 26 de julho. E no dia 26 de julho mesmo, foi uma sexta-feira, a gente já deu início a diversas diligências. E no decorrer da outra semana já tentamos realizar a intimação do investigado para prestar depoimento na delegacia. Inicialmente a gente teve uma certa dificuldade, né? O depoimento foi desmarcado por 2 vezes, mas na sexta-feira da semana passada a gente conseguiu realizar o auto de qualificação e interrogatório. E na segunda-feira, dia 12, nós concluímos a investigação. Essa investigação, que tinha um prazo inicial de 30 dias para ser concluída, foi concluída em média de 17 dias. Que figuraram ao final do inquérito na qualidade de vítimas foram 4, de idade entre 4 e 12 anos. Além do depoimento das vítimas, né, que nesse caso é de extrema relevância, segundo a jurisprudência, inclusive, desde que ele seja um depoimento seguro, coerente e verossímil, o que foi demonstrado no caso concreto, também foram feitos exames periciais. De acordo com o que foi apurado, todos os elementos de informação colhidos, a polícia, mediante ato fundamentado, indiciou o investigado, que agora passa a ter condição de indiciado.
O inquérito ele foi protocolado na segunda-feira no sistema PJE, ou seja, já foi encaminhado para o Poder Judiciário. A partir daí, o Poder Judiciário encaminha para o Ministério Público para manifestação, no caso, o oferecimento ou não da denúncia. Delegada, mesmo a senhora concluindo o inquérito, se novas vítimas aparecerem, elas serão colocadas também nesse processo? Não, a gente irá abrir um novo inquérito e, a partir daí, realizar todos os passos novamente. Oitiva de testemunhas, auto e qualificação e interrogatório do investigado, entre outros. Mas, quando do encaminhamento para a Justiça, será informado que está atrelado ao primeiro procedimento. O interessante é que as pessoas, sempre que elas sejam vítimas de algum crime, elas compareçam à delegacia e façam a denúncia para que a Polícia Civil possa atuar. Porque muitas vezes a Polícia Civil ela não atua porque ela não tem conhecimento daquela situação. Inclusive, a gente dispõe de vários canais onde é possível fazer essa denúncia de forma anônima e, a partir daí, a Polícia Civil inicia as investigações. A defesa do pediatra Fernando Paredes disse que recebeu com surpresa a notícia sobre a coletiva de imprensa da Polícia Civil, dando detalhes sobre o caso, já que a investigação corre em segredo de justiça. O advogado que representa o médico também trouxe mais detalhes sobre o pedido de habeas corpus. Vamos acompanhar. Existe uma proteção sobre o processo criminal que diz respeito a duas situações, uma pela acusação em si e outra por se tratar também de crianças. Então, nós tomamos conhecimento do encerramento desse inquérito policial pela imprensa, pedimos acesso ao inquérito que se encontra em segredo de justiça, acesso ao processo. Até o presente momento não nos foi dado acesso a esse processo, mas se efetivamente existir qualquer peça dentro do processo, nós vamos estudar todos. Todo o processo vamos estudar, vamos saber efetivamente o que tem. Você me mostrou aí um print, você me antecipava que seria um print de um vídeo, eu não tive acesso a esse vídeo. Pelo print que você me mostra, imagem desfocada, enfim. Nós precisamos ter acesso a isso para saber como é que foi feito. Tem algo chamado cadeia de custódia que deve ser respeitado, deve ser analisado. Houve um primeiro pedido de prisão, motivado segundo a acusação, segundo a autoridade policial, por um fato recente. Segundo a acusação, pelo fato recente, o Ministério Público, vendo que não havia necessidade de decretar a prisão, foi pelo indeferimento, o juiz também indeferiu. Então, temos um Ministério Público que já indeferiu o pedido de prisão e temos o Judiciário, repito, com base no que diz a lei, indeferindo esse pedido primeiro de prisão preventiva. Posteriormente, a autoridade policial fez um novo pedido de prisão, trazendo aos autos fatos, entre aspas, segundo a autoridade policial, fatos novos, porém que datavam de longínqua data, do século passado. Então, em virtude disso, e como manda a lei, em virtude de não existir contemporaneidade e diversas outras situações legais, pedimos à Justiça que mantivesse a decisão anterior de não decretar a mais cruel das medidas judiciais, que é a prisão preventiva, por entender desnecessária essa medida. Ainda segundo a responsável pela investigação, além dos depoimentos das vítimas, foram realizados exames periciais que embasaram ainda mais o indiciamento do médico. João, eu sigo acompanhando todos os detalhes sobre esse caso e qualquer novidade a gente traz aqui no Correio Manhã. Ô, Carlos Daniel, primeiro, o controle emocional desses pais é admirável. A minha filha me contando, se ela me contasse que tinha passado por isso, eu nem sei dizer, eu não consigo nem dizer o que eu faria, Carlos Daniel. Obrigado pelas informações, tá? E outra, eu já dei minha opinião aqui, vou falar de novo. Para mim, tem que estar preso. Se já houve um indiciamento, né? Se testemunhas foram ouvidas, parentes de testemunhas foram ouvidas, para mim, tinha sim que pedir a prisão. Mas a lei prevê isso, a gente tem que respeitar. Infelizmente, né? E vocês viram aí, durante os relatos dos pais, um deles falou de um desenho. Mostra o desenho para mim aqui, por favor. Esse desenho aqui, ó, que ele mesmo fazia à mão. O desenho de uma borboleta. Aí eu pergunto, o que quer dizer esse desenho? O porquê esse médico usava isso aqui para interagir com as crianças? O que dizem os especialistas sobre isso? Ainda hoje, no nosso programa, a gente vai falar sobre esse assunto também. Será uma das simbologias usadas por pedófilos? Isso
que eu quero saber e é isso que eu quero contar ainda no Correio Manhã de hoje.